Muito bom dia para você que nos acompanha em mais uma manhã de domingo aqui no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro na TV Brasil. Como de costume, a gente começa com a catequese com o Papa Francisco. Agora, você confere a mensagem de sabedoria que o Santo Padre tem para nós. Muito bem, o Santo Padre dá agora início à audiência geral, abrindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Preparemo-nos para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. La pace sia con voi. Teremos agora a leitura do texto bíblico em português. Leitura do Evangelho de São Mateus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Andando ele a pensar nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Dávide, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Palavra da salvação. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Continuamos hoje a contemplar Jesus no mistério da sua origem, narrado nos Evangelhos da infância. Se Lucas nos permite fazê-lo na perspectiva da mãe, a Virgem Maria, Mateus coloca-se na perspectiva de José, o homem que assume a paternidade legal de Jesus, enxertando-o no tronco de Jessé e ligando à promessa feita a Davi. Jesus, de fato, é a esperança de Israel, que se realiza. É o descendente prometido a Davi, que torna a sua casa abençoada para sempre. É o rebento que brota do tronco de Jessé, o rebento justo, destinado a reinar como verdadeiro rei, que sabe exercer a lei e a justiça. José entra em cena no Evangelho de Mateus como o noivo de Maria. Para os hebreus, o noivado era um verdadeiro laço jurídico que preparava ao que viria a acontecer cerca de um ano depois, ou seja, a celebração do casamento. Era nesse momento que a mulher passava da guarda do pai para a do marido, passando a viver com ele na casa e colocando-se à disposição do dom da maternidade. É precisamente neste período que José descobre a gravidez de Maria e o seu amor é posto duramente à prova. Perante uma situação semelhante, que levaria ao rompimento do noivado, a lei sugeria duas possíveis soluções. Ou um ato legal de natureza pública, como a convocação da mulher a um tribunal, ou uma ação privada, como a entrega de uma carta de repúdio à mulher. Mateus define José como um homem justo, um homem que vive pela lei do Senhor
que se inspira nela em todas as ocasiões da sua vida. Por isso, seguindo a palavra de Deus, José age com ponderação. Não se deixa dominar pelos sentimentos instintivos e pelo medo de acolher Maria consigo, mas prefere deixar-se guiar pela sabedoria divina. Escolhe separar-se de Maria sem alarde, isto é, em privado. Esta é a sabedoria de José, que permanece dócil à voz do Senhor. Desta forma, José recorda um outro José, filho de Jacó, apelidado de Sonhador, o Senhor dos Sonhos, tão amado pelo pai e tão odiado pelos irmãos, a quem Deus exaltou, fazendo-o sentar-se na corte do faraó. Ora, com o que sonha José de Nazaré? Ele sonha com o milagre que Deus realiza na vida de Maria e também com o milagre que ele realiza na sua própria vida, assumir uma paternidade capaz de guardar, proteger e transmitir uma herança material e espiritual. O ventre da sua esposa está grávido da promessa de Deus, uma promessa que traz um nome no qual a certeza da salvação é dada a todos. No seu sono, José ouve estas palavras: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Perante esta revelação, José não pede mais provas, confia. José confia em Deus, aceita o sonho de Deus para a sua vida e a da sua esposa prometida. Assim, ele entra na graça daqueles que sabem viver a promessa divina com fé, esperança e amor. Em tudo isso, José não pronuncia uma palavra, mas crê, espera e ama. Não se exprime com palavras ao vento, mas com fatos concretos. Ele pertence à linhagem daqueles a que o apóstolo Tiago chama factores verbi, isto é, aqueles que põem em prática a palavra, traduzindo-a em obras, em carne, em vida. José confia em Deus e obedece. Irmãos e irmãs, que peçamos nós ao Senhor a graça de ouvir mais do que falamos. De sonhar os sonhos de Deus e de acolher com responsabilidade o Cristo que, desde o momento do batismo, vive e cresce em nossa vida. Obrigado. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O evangelista Mateus descreve a infância de Jesus a partir da figura do justo José, noivo de Maria, que sem ainda terem vivido em comum, se encontrara grávida por obra do Espírito Santo. Este desígnio de Deus foi uma prova para São José, o qual, procurando na lei do Senhor a luz necessária para resolver tal situação, não desejou sujeitar Maria
a uma condenação pública e estava inclinado a entregar-lhe secretamente uma carta de repúdio. Enquanto assim pensava, foi-lhe revelado em sonhos que tudo o que se realizava em Maria vinha próprio de Deus e pôde então descobrir a sua parte nesse milagre, ou seja, ser o guardião e protetor do menino que estava para nascer, a quem ele devia dar o nome de Jesus. Todos colocam-se de pé para a oração do Pai Nosso. Preparemo-nos para receber a bênção do Santo Padre. Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Ainda no Vaticano, agora para saber as últimas novidades de Roma. Na nossa editoria internacional, a gente traz as principais atualizações sobre a Igreja no mundo. Olá, Vinícius! Os últimos dias foram intensos para o Papa com a realização do primeiro jubileu temático, que foi o dos comunicadores. Mas, para além das audiências jubilares, Francisco presidiu as tradicionais vésperas na Basílica de São Paulo, fora dos muros, no encerramento da semana de oração pela unidade dos cristãos. Na homilia, o Papa reforçou o pedido para que se chegue a uma data comum para celebrar a Páscoa. Vamos ver imagens desta cerimônia. Dio viene a salvarmi. C'è lo Spirito che ci guida in questo cammino. Gesù pone questa importantissima domanda. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Na semana que vem nós voltamos com mais novidades diretamente de Roma. E no próximo bloco, fique por dentro dos acontecimentos da Igreja aqui no Brasil, direto de Brasília, no boletim da CNBB. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque a gente volta já já.